A história de um dos serial killers mais manipuladores e cruéis dos anos 70. No mundo dos crimes reais, poucos nomes causam tanto desconforto quanto o de Ted Bundy. Nos anos 1970, esse serial killer chocou os Estados Unidos com sua aparência charmosa, inteligência astuta e atos monstruosos. Por trás de seu sorriso encantador, escondeu-se um predador manipulador e implacável, responsável por uma série de assassinatos brutais que assombram a história criminal até hoje. Antes de mergulharmos na história desse homem perturbador, aproveite para seguir o canal Crimes Diário, curtir este vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Sua participação é essencial para o crescimento do canal e para trazermos mais casos intrigantes e bem detalhados. Agora, prepare-se para desvendar a mente sombria de Ted Bundy. O começo de um monstro. Ted Bundy nasceu em 1946, em Burlington, Vermont, e cresceu em uma família que lhe forneceu uma infância aparentemente normal. Entretanto, desde cedo, Ted apresentava sinais de comportamento peculiar. Descrito como inteligente e carismático, ele parecia ter um futuro promissor. Durante seus anos de faculdade, estudou psicologia e posteriormente direito, ganhando a admiração de colegas e professores. Mas Ted tinha um lado sombrio que começou a emergir no início dos anos 1970. Ele cultivava um fascínio por pornografia violenta e alimentava fantasias perturbadoras de dominação e morte. Esse lado obscuro eventualmente o levou a cometer seu primeiro crime conhecido. As vítimas de Bundy eram geralmente jovens mulheres, atraídas por sua aparência agradável e modos educados. Ele costumava se passar por alguém necessitando de ajuda, às vezes fingindo estar com o braço ou a perna engessados, para atrair suas vítimas. O predador usava sua inteligência e charme para conquistar a confiança de suas vítimas antes de atacá-las brutalmente. A escalada de horror. A escalada de crimes de Ted Bundy foi tão chocante quanto sua habilidade em ocultar sua verdadeira natureza. Em janeiro de 1974, ele cometeu o primeiro ataque conhecido, invadindo o quarto de uma jovem universitária em Seattle. Durante a madrugada, Ted espancou a vítima com um objeto de metal enquanto ela dormia, deixando-a gravemente ferida. A jovem sobreviveu, mas não conseguiu se lembrar de nada, e a brutalidade do ataque marcava o início de um reinado de terror. Poucos meses depois, mulheres começaram a desaparecer misteriosamente em várias cidades. Ted era meticuloso em sua escolha de vítimas. Todas eram jovens, atraentes e tinham cabelos longos, geralmente repartidos ao meio. Ele usava métodos calculados para atraí-las, como fingir estar ferido e precisar de ajuda para carregar livros ou objetos até seu carro. Sempre educado e carismático, ele era a última pessoa que suas vítimas suspeitariam ser uma ameaça. Ted não apenas sequestrava suas vítimas, ele as levava para locais isolados onde realizava atos de violência inimagináveis. Após torturá-las, ele as matava e escondia os corpos em áreas remotas. Em muitos casos, ele retornava aos locais onde os corpos estavam para cometer necrofilia, demonstrando um nível de depravação que aterrorizava até os investigadores mais experientes. Em julho de 1974, 2 desaparecimentos no mesmo dia em um parque movimentado chocaram a polícia e o público. Ted usou o mesmo método. Apresentou-se como Tedo e pediu ajuda para carregar um barco até seu carro. 2 mulheres desapareceram sem deixar vestígios, e a ousadia de cometer os crimes em plena luz do dia evidenciava sua crescente confiança e desprezo pelas autoridades. Enquanto os desaparecimentos aumentavam, a polícia enfrentava uma investigação complexa. As pistas eram poucas, e o nome Tedo era praticamente tudo o que tinham. Mesmo assim, Bundy continuava sua onda de terror, movendo-se de estado em estado para evitar ser capturado. Ele atacou em Utah, Colorado e Idaho, deixando um rastro de corpos e famílias devastadas. Em 1975, Bundy foi finalmente capturado pela primeira vez em Utah, após ser parado pela polícia por dirigir de forma suspeita. Dentro de seu carro, encontraram ferramentas que pareciam ser de um kit de sequestro: algemas, uma máscara de esqui, uma alavanca e cordas. Apesar das evidências, ele conseguiu manipular as autoridades, negando todas as acusações e mantendo uma postura calma e confiante. Ele foi condenado por sequestro, mas isso não seria suficiente para encerrar seu reinado de terror. Em um ato de audácia, Ted Bundy conseguiu escapar da prisão 2 vezes.
Durante sua segunda fuga, em 1977, ele fugiu para a Flórida, onde cometeu alguns dos crimes mais brutais de sua carreira. O ataque à Irmandade Chi Omega, em janeiro de 1978, foi um ato de pura violência. Bundy invadiu a casa durante a madrugada e atacou 4 mulheres, matando 2 e deixando as outras 2 gravemente feridas. Apenas algumas horas depois, ele sequestrou e matou outra jovem, deixando claro que sua sede de violência estava longe de ser saciada. Enquanto as autoridades tentavam rastrear seus movimentos, Ted Bundy continuava a desafiar todas as expectativas. Sua habilidade em manipular e sua falta de remorso transformaram-no em um dos criminosos mais temidos e estudados da história americana. O julgamento e a queda. O fim do reinado de terror de Ted Bundy começou com sua captura em 1978, mas foi o julgamento e os eventos subsequentes que selaram seu destino e expuseram plenamente a monstruosidade de seus crimes. Ted foi preso na Flórida após ser parado por um policial por dirigir um carro roubado. Durante sua prisão, ele tentou manter sua fachada de confiança, mas os investigadores já começavam a montar o quebra-cabeça de seus atos brutais. O julgamento de Bundy foi um espetáculo que atraiu a atenção nacional. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um processo criminal foi transmitido ao vivo pela televisão, transformando-o em um evento midiático. O tribunal estava lotado, e Bundy parecia adorar o foco das câmeras. Ele optou por se representar, exibindo sua habilidade de manipulação e charme enquanto confrontava testemunhas e tentava convencer o júri de sua inocência. Mas, por trás desse show, estavam evidências irrefutáveis que conectavam Bundy a uma série de assassinatos. Entre as provas mais condenatórias estavam as marcas de mordida encontradas em uma das vítimas da Irmandade Chi Omega. Os dentistas forenses conseguiram demonstrar que as marcas eram uma correspondência perfeita com a dentição de Bundy, fornecendo uma prova física irrefutável de sua culpa. Além disso, testemunhas o identificaram como o homem que havia se aproximado de algumas vítimas antes de seus desaparecimentos. A atmosfera no tribunal era tensa. Os relatos detalhados dos crimes chocaram os presentes, incluindo descrições do ataque brutal na Irmandade, onde Bundy espancou e estrangulou suas vítimas com uma violência desumana. O júri ouviu sobre os corpos descartados em áreas isoladas, os métodos calculados que Bundy usava para atrair suas vítimas e os atos hediondos que ele realizava tanto antes quanto depois de matá-las. Esses detalhes sombrios criaram uma aura de suspense que permeava todo o julgamento. Bundy, no entanto, parecia acreditar que poderia escapar mais uma vez. Ele flertava com jornalistas, sorria para as câmeras e até mesmo pediu em casamento uma testemunha durante o julgamento, em um momento bizarro que parecia uma tentativa de desviar a atenção do júri. Sua postura confiante começou a ruir quando ficou claro que o peso das evidências era insustentável. Em 24 de julho de 1979, Ted Bundy foi condenado à morte pelo assassinato das jovens da Irmandade Chi Omega. Em um segundo julgamento, ele foi novamente condenado pelo sequestro e assassinato de uma menina de 12 anos, Kimberly Little, cujo corpo havia sido encontrado em um local remoto na Flórida. Esses crimes destacavam a amplitude de sua depravação. Ele não tinha limites para sua violência. No corredor da morte, Bundy passou anos tentando atrasar sua execução por meio de recursos judiciais e entrevistas calculadas. Em uma tentativa final de ganhar tempo, ele começou a confessar mais assassinatos, admitindo que havia matado pelo menos 30 mulheres. Investigadores acreditam que o número real de vítimas pode ser muito maior, mas muitas dessas vidas perdidas jamais serão confirmadas. Finalmente, em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida. Enquanto multidões do lado de fora celebravam sua morte, o mundo continuava a refletir sobre o horror de seus crimes. Bundy não era apenas um assassino. Ele era um manipulador que usou sua aparência e inteligência para mascarar sua verdadeira natureza até o último momento. Ted Bundy não era apenas um assassino, mas um manipulador astuto que usava sua inteligência para enganar as pessoas ao seu redor. Sua história continua a ser um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder sob as aparências mais encantadoras. Se você gostou deste vídeo e quer acompanhar outros casos marcantes do mundo dos crimes, não se esqueça de seguir o canal Crimes Diário, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo mais histórias intrigantes e bem detalhadas.
Obrigado por assistir e até o próximo caso.